Estamos de volta com Frente a Frente. O nosso entrevistado de hoje é o deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Deputado, nós terminamos no bloco passado falando do seu irmão José Genuíno. Como é que o senhor e a sua família estão se preparando para a prisão de Genuíno? Se ele for preso, né? Mas houve a condenação já e há essa... tem um processo ainda que vai tramitar os embargos, né? Tem a publicação dos acordos, então tem um processo, a Câmara ainda vai apreciar isso, então tem um processo. Essa questão, Denise, não é uma questão... Eu convivo isso com o Genuíno com muita tranquilidade, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho com ele uma relação de muita lealdade e sinceridade. Nós combinamos que durante o processo de julgamento eu não falarei sobre esse assunto. Até porque, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei, digamos assim, maculado por duas questões. Eu achava que tinha uma laje de concreto que jamais eu iria ultrapassá-la, por ser irmão do Genuíno e por ter acontecido um episódio que envolveu um ex-assessor meu em 2005, que ficou conhecido, já aproveito até para falar, como o episódio dos Doros na Cueca, que infelizmente ainda hoje tem gente que diz que eu que fui preso. Nunca aconteceu nada comigo. Explica para o telespectador. Eu vou explicar as duas coisas. Eu fui, e infelizmente... livre do processo. Infelizmente, vamos tratar das duas questões. Então, voltando à história do Gentão, eu cheguei com isso, então não foi fácil conviver com isso na Câmara, né? Porque, como você, Denise, observa, nesse processo do ex-assessor, foi julgado, tramitou na primeira instância, Recife, e veio para o STJ. Aí o STJ, por unanimidade, me retira da ação. Pois não é que ainda hoje tem jornalista que bota o líder do PT que teve o assessor e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ou seja, esse aposto o senhor não conseguiu tirar? Então, esse encosto, maldosamente, ainda é usado, né? Ainda é usado. Então... 2 ou 3 dias depois de ter renunciado ao cargo? Foi por causa desse episódio? Eu não, porque não tinha nada a ver com o episódio. Mas por causa do assessor? Sim, por conta do episódio, isso contribuiu enormemente para a saída do Genuíno da presidência do PT. Mas o que importa é que nós temos que enfrentar este cabeça erguida. No episódio que me envolveu diretamente, fui julgado, fui denunciado, fui apreciado, foi julgado o mérito. Aí eu digo, quer dizer que a justiça que denuncia não é... Quer dizer que a justiça que condena serve, quando ela inocenta não serve? Então, se nós não levarmos em conta esse princípio, que Estado democrático de direito é esse que nós temos no país? Não vale. Mas então, muitas vezes, dentro do próprio PT, essas condenações vêm sendo muito criticadas. O ex-ministro Dirceu chegou aí para a rua dizer que não... Bom, então, eu estou me referindo ao primeiro caso. Então, essa questão é muito importante. É claro que, vez ou outra, isso surge. Mas eu tenho se tem uma coisa que eu tenho consciência e alta qualidade, é ser líder da bancada, enfrentar isso. Aliás, você, como jornalista, acompanhando minha ação na Câmara, nunca me neguei a falar com a imprensa, até quando baterem em mim injustamente, Denise. A jornalista liga no outro dia, eu falo. Porque eu acho que o homem público não tem que se esconder de nada. Então, eu tive esse comportamento a enfrentar esse problema que, graças a Deus, terminou tendo o desfecho que fez. E os homens públicos, eles estão sujeitos a esses dissabores da vida, muitas vezes, justo ou injustamente. Estou me sentindo no meu caso. Então, eu tenho absoluta tranquilidade. Ando de cabeça erguida, muito mais do que muitos que transitam por este Congresso. Eu não me sinto, não me coloquem na cesta dos que praticam mal feito, porque eu não os pratiquei. Eu tenho uma vida pública limpa, reta, pobre e que, para mim, é o elemento fundante da minha militância política aqui em Brasília como deputado federal. O seu ex-assessor te explicou de onde vinha aquele dinheiro? Nunca explicou. Segundo, com relação ao deputado Genuíno. Olha,
Certa feita eu vou repetir, eu disse e vou repetir agora. Eu conheço o Genuíno não é só pelo fato dele ser irmão. Até porque, até meus 15 anos, praticamente não tive relação com ele. Ele saiu de casa, eu tinha 6, 7 anos. Só vim conhecer, ter contato, ele preso político em 1976. Eu não o vi de 67 a 76. Não tinha mais nem relação com ele. O Genuíno não é só pelo fato do parentesco, da irmandade, da mesma família, mas é porque o Genuíno é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. Na vida pública, é um homem honesto, um homem sério. O senhor acha que ele foi injustiçado no julgamento do mensalão? Ele foi injustiçado no seguinte aspecto. Primeiro, no debate que foi feito pré-mensalão, porque todo mundo sabe que o Genuíno não teve nada a ver com isso. Apesar de ter assinado os papéis. Apesar de ter assinado aqueles papéis. Veja Quem bem, teve, então? Olha, eu acho que o processo como um todo, Denise, ali, é um conjunto de erros que foram cometidos. Mas não erros em benefício próprio. Né? Não erros para comprar voto no parlamento. Né? É como foi dito pelo PT. Aquilo aí foi um processo de financiamento de campanha de Caixa 2 que terminou sendo maculado como o processo do mensalão. Que não foi mensalão, porque os deputados do PT não precisavam receber mesada para votar com o governo. E terminou tendo esse desfecho todo. Então o Genuíno está tranquilo, nós vamos torcer para que ele... Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, mas ele está muito firme, muito determinado. Eu acho que ele é um vencedor. Então, eu tenho essa relação ali dentro, né? Eu até, quando eu assumi a liderança, eu cheguei aqui, o irmão do Genuíno, e agora é o Genuíno que eu lidero na bancada. Hoje, nós fizemos uma grande reunião da bancada, e eu fiquei impressionado com o grau de unidade política na bancada do PT. E ele, inclusive, falando na reunião, e eu dirigi na reunião. Praticamente toda a bancada presente, nós construímos um amplo entendimento político sobre a pauta do Congresso, sobre a participação do PT nas comissões. Isso é que me deixa empolgado. O senhor quebrou aquele teto que o senhor se impôs, então, já não é mais a sombra Passei do Genuíno. Passei. O senhor já vai estar fazendo sua carreira. Não vai fazendo carreira, eu sou hoje a imagem e a semelhança não é só o irmão de duas coisas que para mim representam a alma, a razão de ser de nós todos, é o governo e o PT. Eu gosto muito do governo, sou defensor 100%, gosto muito da presidenta Dilma. A senhora é da ala dilmista ou da ala lulista? Porque agora eu andei ouvindo lá no Congresso que tem os lulistas que querem a volta do Lula. E aqueles que são do grupo da Dilma querem a permanência dela como candidata. Em qual ala o senhor se coloca? Eu sou da ala que mudou o Brasil. O legado do Lula ninguém apaga, bem como o que a presidenta Dilma está fazendo. Eu adoro os dois. E eu não faço essa distinção e nem faz sentido fazer esta distinção dessas duas ou três alas. E quem é o candidato do PT em 2014? Presidenta Dilma. Presidenta Dilma. Já está fechado isso? O PT não decidiu, mas está evidentemente claro e evidenciado que ela é candidata à nossa reeleição. Até porque o Lula já disse reiteradamente que não é candidato, não volta a ser candidato. Isso fica claro amanhã na reunião? Já ficou claro em outras oportunidades. Eu acho que a presidenta falou uma coisa hoje que marcou muito. Ela falou assim, nós não abandonamos o povo brasileiro. E a pobreza extrema está nos abandonando. E firmando posição que vai acabar com a pobreza extrema. Quem diz isso é porque ela está com uma decisão política de continuar esse projeto transformador. Quando ela diz isso, é claro que ela já se coloca como candidata à reeleição em 2014. E para o PT e para o Lula isso tem um significado grande. E eu acho que amanhã, no ato em São Paulo, não é ato de campanha, até porque a campanha não está antecipada, nós estamos no meio do mandato, né, da Mas está tudo muito antecipado. Está tudo muito, eu sei que está, porque aí o Aécio se lançando, o Eduardo Campos do PSB também se movimentando, Marina Silva e tal, mas para nós é o seguinte. Dilma, né? Para nós é o seguinte. Nós temos duas grandes missões em 2013. Primeiro, retomar o crescimento do país. Aliás,
Vejam que quando a presidenta editou a medida provisória do setor elétrico, da redução das tarifas de energia, fica o tempo todo torcendo a turma da inflação, que a inflação vai voltar, né? A turma torcendo que a inflação não está mais sob controle e tal. Aí o ministro Guido vai e diz o seguinte: o melhor remédio para controlar a inflação é baixar as taxas de juros. Aí são os últimos dados agora que a inflação recuou de parece que 0,88 para 0,58. Portanto, o governo está muito determinado em que 2013 é o ano da retomada do crescimento. Essa é a grande tarefa do governo e é nossa no Congresso, debater os temas que ajudem o país a crescer, diferentemente de outros países do mundo, sobretudo os chamados países emergentes. Segunda tarefa nossa, nós mobilizarmos o PT para, em 2013, fazermos a grande mobilização nacional para eleger a nova direção. E, nessa mobilização, alguns temas que são fundamentais para nós como a reforma política têm que estar. Nós estamos comemorando, Denise e Leandro, 10 anos de governo nacional do PT e 33 anos do PT. Aliás, me perguntaram hoje, assim, essa exposição que o PT está fazendo na Câmara dos Deputados, por que tem a foto do Zé Disseu, tem a foto do Genuíno, tem a foto disso? Mas é o legado do PT. Como é que você quer apagar a história das pessoas? Olha que coisa. Mas quem perguntou, os petistas? Não, o jornalista me perguntou. E eu disse, mas faz parte da história do PT? Ninguém quer apagar essa história. Então, é incrível como as pessoas, às vezes, querem impor uma lógica com o PT, que não é a lógica que o PT nasceu, nem a que ele se sustenta. Mas o PT, falando no nascimento do PT, o PT nasceu com um projeto, era um partido que só defendia a ética, não se aliava a qualquer um, se tinha algum problema, fora. E o que a gente viu depois que o PT chegou no governo, ele se aliou a todos aqueles partidos que ele condenava no passado. O próprio PR, do deputado Valdemar Costa Neto, o PP, o PTB, do deputado Roberto Jefferson. Ou seja, o PT mudou? Veja bem, até o PMDB. Nós mudamos sem mudar de lado, por uma razão estratégica, Denise. Você não governava o Brasil e nem faria esse programa transformador sem essa política de aliança, porque nós não tínhamos maioria no Congresso. Para votar os projetos que sustentaram juridicamente essas transformações, nós precisávamos de maioria. Mas e fomos obrigados a fazer aliança. Evidentemente que nós tivemos dois momentos. Nós tivemos o PT que foi na oposição e o PT que foi no governo. Né? E do governo nós tivemos que fazer algumas mudanças, mas sem mudar de lado. Nós fizemos essa política de aliança porque sem ela nós não tínhamos patrocinado essas mudanças todas que nós estamos desenvolvendo no Brasil. O Brasil mudou. Então tem que mudar os parlamentares. O Brasil mudou. Então, e a população faz o quê? Porque não tem jeito, se cada um que chega lá vai ter que entrar no toma lá da cá, para conseguir aprovar o projeto que foi vencedor nas urnas, tem alguma coisa lá. Mas você está colocando que nós desenvolvemos uma política toma lá da cá. Mas nada que comprometesse o projeto, nada que comprometesse o projeto. Sempre nós tivemos uma relação institucional muito sadia com o Congresso. Claro que tem a liberação das emendas, essas coisas todas que as pessoas e os jornalistas muitas vezes falam. Daqui, né? É o Ministério dali, mas é governo de coalizão. Qual é o país do mundo que um partido, uma aliança é eleita, tem os partidos que participaram da aliança e tem aqueles que precisam se compor para ter maioria no Congresso. O presidencialismo brasileiro é isso. Infelizmente nós não mudamos ainda. Somos obrigados a fazer essa política de aliança, porque ela é boa para o país no seguinte sentido, ela está mudando a vida das pessoas. Nós somos, Denise, um partido ainda comprometido com a ética. Esses problemas que estão acontecendo no PT, hoje eu estava vendo os dados esses dias, nós somos o partido que teve menos candidato ficha suja, chamado ficha suja, o PT. Mas sabe qual é a diferença? Eu acho que o PT é responsável por isso. Qualquer fato que envolva um dirigente do PT ou um deputado do PT, a repercussão é de um jeito. Qualquer outro que envolve outro é outro. O PT também patrocinou isso tudo. Nós queremos, evidentemente, condições de equidade no tratamento que a mídia tem com relação ainda culpam ao PT. A imprensa, pô. Não, eu veja bem... Você acredita que a imprensa deve ser regulada? O PT, olha, veja bem, o PT, ele quando foi à oposição, muitas das questões... A imprensa ajudou muito o PT. Aliás, eu nasci dentro da imprensa. Se a imprensa, eu não seria o Guimarães.
lá no meu estado, o estado do Ceará. Eu era bem meninote, presidia o PT, e eu tinha páginas e mais páginas nos jornais, porque nós defendíamos teses na época que tinha que repercutir na imprensa, na campanha da direta, na anistia, na organização da CUT. Mas parece que hoje, para o PT que está no poder, a imprensa virou uma grande vilã. CPIs também, né? As CPIs. Não é isso. Tem imprensa, viu, Leandro? Você sabe que, nós sabemos distinguir bem. Tem jornalista, uma coisa são jornalistas, é outra coisa. Tanto não, né? Porque se faz uma denúncia, uma crítica, já Mas se há fato, deputado, há denúncia, não dá para esconder. Claro que há. Eu acho que há jornalistas que perseguem o PT, é isso? Eu acho que tem determinados setores da mídia que perseguem. Ou jornais ou jornalistas. Ou jornais tem, sim. Eu estou citando o meu exemplo. Né? Você acha que é razoável você fazer uma matéria, às vezes, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não sei o que de voto no Congresso para reeleição. O ex-presidente não sei o que teve isso e aquilo. Botam isso. Então, aliás, eu já ouvi de jornalistas. Mas como a turma persegue o PT? Eu já ouvi isso de jornalista, porque as pessoas percebem. Mas isso faz parte. Eu não me incomodo. O que eu não tolero é a injustiça. Tem que valer para os dois lados. Entendi. Eu não posso ser injusto contigo, Leandro, no seu papel de investigar, de falar, de polarizar, porque isso, para mim, é a essência da liberdade de imprensa. A pluralidade tem que ser um elemento fundante do Estado Democrático de Direito, e da democracia e da liberdade de imprensa. Não pode haver perseguição. É a perseguição. Por exemplo, tem jornais que os editoriais são contra o governo. Tem jornal que já está assumindo a sua posição no Brasil. Mas sempre foi assim também, né? Foi. No governo Fernando Henrique, tinha editoriais contra projetos do governo, contra posições do governo. Não sei. Eu vi esses Sarney, nenhum governo apoiou mais que o governo Sarney. Principalmente quando o Cruzado caiu. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor e à Denise, ao telespectador. É um debate amplo essa questão da relação da imprensa com o poder. Agora, só lembrando, a Denise sabe, nós sabemos muito bem, o telespectador também, a imprensa que hoje critica o PT é a mesma imprensa que criticava o Collor, o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco. Mas na dimensão do PT, não. Na dimensão só acredita ainda que há uma perseguição. Há um exagero. Vamos voltar nesse debate já. Hoje, no Frente a Frente, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães do Ceará, comigo e Denise Rotenburg, aqui direto de Brasília. Estamos ao vivo em rede nacional. Você pode enviar suas perguntas. 0 operadora da 17 33558432 ou e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Voltamos já.